Bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Tempo de meditação num livro de Salmos, procurando entendê-lo também num contexto em que estamos a viver. O salmo de hoje é um salmo um pouco longo, o salmo do número 73. É um salmo de Asaf, um dos principais líderes do louvor no tempo de Davi, aquele que foi um dos indicados para ser chefe, digamos, dos vários levitas que eram responsáveis pela adoração no templo que seria construído depois no tempo de Salomão. Este salmo é um salmo um pouco longo, então a nossa abordagem hoje vai ser diferente. Em vez de o lermos todo, eu vos convido a estarem com o Salmo 73 aberto e vamos ver versículos aos poucos, digamos assim, para percebermos o desenvolvimento deste salmo. Ele começa da seguinte maneira, com uma afirmação inicial, uma declaração daquilo que é o desenvolvimento do salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Esta é a afirmação, digamos, a grande declaração inicial, a conclusão de toda esta história que depois Asaf vai repetir no fim. No entretanto, o problema foi: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf está a ser honesto, ele está a abrir o seu coração neste salmo e está a dizer: olha, Deus é bom, Deus é justo, Deus é correto para com aqueles que são de coração limpo, mas eu tenho que ser honesto com vocês e vos dizer que eu estive um bocadinho mesmo só a desviar-me. Estive mesmo a escorregar, eu estive muito perto de perder a minha fé. A autocomiseração, por pouco, não tomou conta do seu coração. E nós ficamos a perguntar: o que foi que aconteceu, Asaf? O que foi que te levou a esta dificuldade? Então ele explica porquê. E ele explica que isto sucedeu porque ele pôs-se a olhar à sua volta, aqueles que eram ímpios, aqueles que não buscavam a Deus, aqueles que não tinham interesse numa vida de comunhão com o Senhor, que não se preocupavam em manter a sua vida correta. E ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o céu se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. A primeira avaliação feita por Asaf, daqueles que são ímpios, digamos, dos que são orgulhosos, dos que acabam por prosperar, são aqueles que de certo modo mandam no mundo, foi exatamente esta: olha, corre-lhes tudo bem, eles têm sempre a saúde perfeita, a sua riqueza parece que é cada vez maior, eles têm um coração mau, eles têm olhos maus, eles têm uma palavra maligna e, no entretanto, as coisas correm de feição, eles prosperam cada vez mais, eles debocham daqueles que creem em Deus. E ainda no fim eles ainda dizem: mas por acaso Deus vê alguma destas coisas? Esta história de Deus, não, nada disto é interessante. Portanto, esta foi a avaliação inicial que Asaf fez. Ele diz: eu olhei para os arrogantes, para estes vaidosos que estavam à minha volta, para esta gente que não se preocupa com Deus, e percebi que afinal de contas, olha, corria-lhes tudo, era muito bem. Então ele olhou para si mesmo e diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele diz: olha, eu, ao contrário deles, tentei viver uma vida correta, tentei viver uma vida santa, tentei limpar a minha mente, o meu coração, tentei viver de acordo com a lei de Deus e no entretanto, parece que só tenho canseiras e dificuldades. Se eu pensar em falar tais coisas, já aí teria traído a geração de teus filhos. Aqui começa a haver alguma noção de sabedoria. Ele está em grande dificuldade, a sua fé está a tremer e, no entretanto, no meio da dúvida, ele acha que não pode abrir a boca. É melhor ele não falar, porque se ele começar a murmurar, ele pode trair aqueles que estão à sua volta. Ele é um líder de louvor. Se ele, como um líder espiritual, demonstrar desconfiança, aqueles que são os seus liderados certamente também vão tremer. Ele diz: em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, a solução do seu problema não veio através da razão. Não foi a racionalidade que o ajudou a resolver esta sua questão.
O seu dilema espiritual não foi solucionado através do seu pensamento. Então foi como? Ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Foi o culto sincero, foi a busca do Senhor, foi a nível espiritual, na comunhão com o Pai, numa abertura do seu coração que Asaf recebeu do Espírito Santo a compreensão, o entendimento. Não foi através da sua razão, foi através do seu culto honesto que ele chegou a perceber o que é que se passava. E então, o que é que se passava? O que é que mudou na sua forma de olhar e perceber o que é que estava à sua volta? Ele diz, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as estranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. É curioso porque depois de ser tocado pelo Espírito, depois de gastar algum tempo em comunhão com Deus, depois de buscar ao Senhor de forma honesta no santuário, ele percebeu que afinal o fim e não o meio ou o princípio é que era importante. Como é que esta gente termina? Arrogantes, vaidosos, desdenhosos daqueles que buscam a Deus, parece que lhes corre tudo bem, mas será que corre mesmo? Como é que eles terminam? Como é que é a sua vida interior? E ele percebeu que afinal estas pessoas não tinham sossego, não tinham paz, viviam atribuladas e o seu fim era terrível. E ele concluiu, olha, as minhas observações iniciais eram de um tolo, eram de um irracional. Faz-nos lembrar o fim do livro de Jó, quando Jó, depois de ser confrontado pelo Senhor, diz, Senhor, eu agora calmo, porque realmente falei sem entendimento, falei sem realmente poder falar, porque eu não sabia daquilo que eu estava a falar. E ele então observa, todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza, ainda na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza no meu coração e a minha herança para sempre. Asaf percebeu que, afinal, ao contrário daquilo que era a prosperidade dos ímpios, ele tinha a verdadeira prosperidade. Deus estava com ele e o amparava, mesmo no meio das tribulações, aqui na terra e depois na eternidade. Longe da ansiedade que viviam aqueles que aparentemente prosperavam, ele podia ter paz no Senhor. E muito diferente daqueles que confiavam em riquezas, mas que não sabiam o que é que vinha na vida além, ele tinha a certeza absoluta que quando deixasse este mundo, estaria a caminho da glória. Ou seja, estaria com o Senhor para a eternidade, e a eternidade é um bocadinho mais do que esta vida aqui. Logo ele vai concluir da mesma maneira que tinha começado este salmo tão bonito. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. A conclusão final deste salmo é exatamente como ele tinha começado, que Deus é bom para aqueles que o buscam e que, apesar de Deus ser um Deus que abençoa a toda a humanidade, a sua graça comum se estende a toda a humanidade, as suas bênçãos especiais estão reservadas para aqueles que são verdadeiramente seus filhos, aqueles que o buscam, aqueles que estão perto dele, aqueles que investem na sua comunhão e que separam tempo para se aproximar de Deus. Estes experimentam de uma forma especial a sua paz aqui neste mundo e também têm a certeza da garantia da glória quando daqui saem. Este é um tempo em que nós olhamos para a nossa volta e vemos as pessoas atribuladas. A ansiedade, a depressão, a angústia estão a crescer. Aqueles que tinham confiança nos seus recursos, de repente percebem que eles não são suficientes para lhes trazer a paz e o contentamento num tempo de quarentena, num tempo de reclusão, num tempo em que se calhar não podem fazer acesso de muitas coisas. Nós vemos imagens de pessoas que estão a passar quarentenas de luxo. Elas talvez estejam vivendo com alguma tranquilidade diferente da nossa. Parece que elas têm que expor a sua riqueza para poder dizer, olha, está tudo a correr muito bem connosco. A paz é interior. Ela está no coração e ela se revela em qualquer circunstância. Bom é estar junto a Deus. Ele verdadeiramente é o nosso refúgio e por isso nós podemos experimentá-lo para então anunciar aquilo que Ele faz e a paz que Ele traz a todos aqueles que o buscarem verdadeiramente.